Abram suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós vamos estudar e considerar essa última declaração, eu sou, de Jesus, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de João. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13. João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amém pela leitura da palavra de Deus. Antes de termos o nosso tempo de estudo, eu vou pedir ao irmão Sérgio, pode fazer uma oração pelo nosso estudo, irmão, por favor? Senhor, Santíssimo Deus Pai, rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã, por Suas misericórdias, graças e poder sobre nossas vidas. O Senhor nos dê, Senhor, o entendimento, Senhor, da Tua palavra que será ministrada, Senhor. Abençoa o pastor Sidney que estará ministrando, que as Suas bênçãos, Senhor, decorram por toda a igreja e por todos os nossos ouvidos e corações. Agradecemos por essa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sérgio. Vamos estudar então esse último eu sou do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Para nós considerarmos aqui o que Jesus ele está querendo dizer com essa declaração, nós precisamos ter em mente aqui um pouco do contexto. Lembra que eu já falei semana passada que do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, nesses capítulos, Jesus ele está nos últimos momentos ali com os seus discípulos, antes dele se entregar, né, para morrer, antes dele morrer, ressuscitar e então voltar aos céus. Esses ali são os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E nesses capítulos aqui estão registrados alguns ensinos, algumas coisas muito importantes que Jesus ele quis passar para os seus discípulos antes da sua morte, da sua ressurreição, e desse momento que ele iria deixar então os discípulos não estariam mais com a sua presença física, digamos assim. Só algumas coisas que Jesus ele ensinou aos seus discípulos. No capítulo 13, ele deu aquele exemplo para os discípulos, lavando os pés deles. Lembra que eles estavam disputando ali entre si, qual deles que era o maior. E Jesus ele deu aquele exemplo para eles de que o maior no reino dos céus é aquele que é o mais humilde, né? Ele, Jesus, o próprio Deus, estava ali se humilhando e lavando os pés dos discípulos. Também, como nós vimos semana passada, no capítulo 14, Jesus faz aquela declaração
que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele faz também aquela promessa do Espírito Santo que viria, o Consolador, que viria e habitaria na vida daqueles que recebessem a Cristo como seu Salvador. Então, eu falei isso semana passada também, mas só para recapitular, no capítulo 14, que foi o que nós consideramos semana passada, a declaração eu sou o caminho, a verdade e a vida, o foco de Jesus era consolar os discípulos. Eles estavam ali nesses últimos momentos com Jesus, Jesus sabia que iria partir, logo ele não estaria mais com eles, e ele sabia que isso iria gerar algumas dificuldades para os discípulos. Então o foco no capítulo 14 é consolar. Ele faz até essa declaração, né? E eu falei semana passada que ele é o caminho, ou seja, nós como discípulos de Jesus, nós não estamos perdidos, né? Porque nós estamos seguindo a Cristo, que é o caminho. Ele é a verdade, nós não estamos enganados, né? Porque ele é a própria verdade e ele mesmo é a própria vida. A esperança que nós temos nele não é algo que se limita apenas a essa terra. Então, são verdades que nos consolam, que consolam o nosso coração diante das dificuldades que nós encontramos nessa vida por ser cristãos, né? Por seguirmos a Cristo. Agora, no capítulo 14, isso aqui é muito importante. O foco de Jesus nesse capítulo é admoestar, é prevenir, é avisar aos discípulos o que Jesus espera dos seus seguidores. O foco aqui no capítulo 15, e Jesus faz isso por meio dessa declaração, é avisar, é prevenir aos discípulos o que ele espera dos seus seguidores. E Jesus faz isso por meio dessa declaração, usando essa metáfora aqui, né? Usando essa alegoria. Ele usa a imagem de uma videira. E ele afirma que ele é a videira verdadeira para transmitir aquilo que ele espera dos seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está querendo dizer com isso, né? Jesus é a videira verdadeira. Lembra que a imagem, digamos assim, né? Aquela árvore, né? Aquele pé, né? da videira ali, era uma imagem muito conhecida para os discípulos, muito conhecida naquela região. A videira era algo que tinha plantações, né, de videiras e tudo mais. Alguns relatos indicam que até mesmo nas moedas que se usavam em Israel existia a imagem de videiras, né? Ou seja, era algo que estava muito presente ali na vida daquelas pessoas daquela região. Mas quando nós pensamos também sobre essa imagem, né, a videira, nós lembramos que, biblicamente, o povo de Israel ele era retratado como uma videira. Lá em Isaías 5, do 1 ao 7, os irmãos não precisam abrir para lá, mas eu vou apenas citar aqui, lá é dito que o povo de Israel era essa videira que o próprio Deus plantou. O próprio Deus plantou essa videira e ele esperava que dessa videira desse bons frutos, né? Desse boas uvas. Só que o que produziu foram uvas bravas, né? Se referindo à rebelião do povo de Israel, a rebeldia que eles tinham contra Deus, a idolatria deles. E por isso, Deus, conforme era previsto na aliança com Moisés e nas leis que foram preditas por ele, Deus ele mandou maldição para o povo. Lembra que na aliança de Moisés, Deus ele prometeu bênçãos se o povo fosse fiel à aliança, e Deus também prometeu maldição se o povo não fosse fiel à aliança, se o povo não fosse fiel à lei que Deus tinha instituído. E o povo foi muito rebelde, né? Nós vemos que Deus foi misericordioso, muito misericordioso, mas o povo realmente foi rebelde. Deus esperava que desse bons frutos, mas o que deu foi uvas bravas, realmente. Eles se rebelaram contra Deus e por isso Deus ele mandou maldição ao povo, como havia sido prometido na aliança de Moisés. Mas
O que nós vemos, e nós vemos assim até que o povo ficou meio desolado, né? Eles foram para o exílio, como o pastor Cris está falando em Daniel, depois eles voltaram para a terra, mas ainda assim havia muitas promessas que Deus havia feito para o povo de Israel que ainda não haviam sido cumpridas, que foram feitas lá antes na aliança que Deus havia feito com Abraão. Muitas promessas, muitas coisas não haviam sido cumpridas ainda. E o que Jesus, irmãos, ele está indicando aqui, quando ele diz que ele é a videira verdadeira. O que Jesus está indicando é que essas promessas seriam cumpridas agora por ele, por meio dessa nova aliança que ele faria por meio do seu sangue. Jesus está indicando que ele é a videira verdadeira. Agora, se existe uma videira verdadeira, existe uma videira falsa também. A videira falsa seriam essas pessoas que não haviam entendido ainda o motivo da lei de Moisés, da aliança que Deus tinha feito através de Moisés, que o objetivo era apontar a Cristo. Essas pessoas que não tinham entendido isso ainda, só que continuariam tentando cumprir a lei e seguir a lei, eles estavam seguindo como se fosse essa videira falsa. Porque Jesus é a videira verdadeira. Ele que veio para cumprir essas promessas que haviam sido feitas e ainda não tinham sido cumpridas. Ou seja, Jesus está mostrando que a forma que Deus continuaria agindo não seria mais por meio da aliança feita com Moisés, porque o povo falhou em cumprir a lei dada por Deus, mas por meio da nova aliança estabelecida por meio do seu sangue. É isso que Jesus está indicando, que a forma que Deus continuaria agindo agora era por meio da videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós pensamos nessa imagem da videira, ela é muito importante também para os cristãos, né? Uma das ordenanças, que hoje à noite nós vamos participar também, uma das ordenanças principais para a igreja é o quê? A ceia do Senhor. E como nós sempre enfatizamos, na ceia, nós lembramos do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por meio dos elementos. O pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi entregue por nós, e o sangue de uva, que é o sangue que nos lembra do sangue da nova aliança. Agora, nós lembramos do sangue da nova aliança através do quê? Do suco de uva, suco da videira. Olha só que interessante. O suco da videira, esse suco de uva, que é o sangue, que representa o sangue da nova aliança, ele nos aponta para Jesus, ele nos aponta para essa videira verdadeira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a videira verdadeira. Quando nós pensamos aqui num termo que a gente chama na teologia de revelação progressiva da palavra de Deus, a forma que Deus progressivamente foi se revelando através da sua palavra, na revelação progressiva de Deus, por meio da sua palavra, nós vemos que Deus ele continuará agindo para cumprir as promessas que haviam sido feitas ao povo judeu e também para trazer bênção a todas as nações por meio de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Então, olha só, uma declaração curta, né? Eu sou a videira verdadeira, mas cheia de significado. Jesus é aquele que veio realmente cumprir as promessas que haviam sido feitas. Por meio dele que Jesus ele continuaria e continua agindo no ser humano, né? no povo de Deus, para cumprir aquelas promessas que haviam sido feitas e também para trazer essa bênção a todas as nações. Agora, porque Jesus ele é essa videira verdadeira, isso tem implicações diretas aos ramos, aquelas pessoas que estão ligadas a Jesus Cristo. Porque Jesus é a videira verdadeira, ele é a fonte de vida para os ramos. Quando a gente pensa numa videira, né, numa árvore ali, que tem a videira e tem os ramos.
Os ramos, eles não têm vida em si mesmo. A fonte de vida deles vem de onde? Da videira. E é da mesma forma na nossa vida espiritual. A fonte de vida que nós experimentamos, de vida espiritual, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, a videira verdadeira, é a fonte de vida para os ramos. Jesus, a videira verdadeira, é a fonte de fertilidade para os ramos. Mais uma vez, numa videira, né? Ou numa árvore qualquer. Os frutos, eles não surgem lá do nada, né? Eles surgem por quê? Porque eles estão ligados à árvore. Jesus, como a videira verdadeira, ele é a fonte de fertilidade para os ramos. Nós só podemos ser produtivos espiritualmente, dar frutos, contribuir para a obra de Deus, porque estamos ligados a Jesus Cristo. E Jesus, a videira verdadeira, é aquele que une os ramos na videira e uns aos outros. Agora, lembra que eu falei que o foco desse capítulo aqui, qual que é mesmo? É admoestar. É avisar aos discípulos o que Jesus espera deles. E o que nós vamos ver aqui em diante é que Jesus, como essa videira verdadeira, ele espera coisas de nós. Jesus espera realmente algumas coisas que nós vamos ver aqui dos seus seguidores. Mas o maravilhoso, irmãos, é que Deus, Jesus, como essa videira verdadeira, ele também nos supre tudo aquilo que nós necessitamos para cumprir com essa expectativa que ele tem sobre nós. Jesus, como essa videira verdadeira, ele nos supre tudo aquilo que necessitamos para fazermos aquilo que ele espera de nós. Então, o foco de Jesus aqui é esse, é falar essas coisas que ele espera dos seus seguidores. Mas o maravilhoso é que nós vemos que, por meio dessa declaração, que ele afirma que ele é a videira verdadeira, nós vemos que ele espera coisa de nós, mas ao mesmo tempo, como essa videira verdadeira, como a fonte da vida, como a fonte da fertilidade, aquele que nos une, ele mesmo nos proporciona tudo aquilo que nós necessitamos para atender com essas expectativas que ele tem sobre nós. Então isso é realmente algo maravilhoso. Mas, continuando aqui, o que Jesus, então, a videira verdadeira, espera de seus seguidores, os ramos? Quais são essas expectativas do nosso Senhor Jesus sobre os seus seguidores? E eu gostaria de notar aqui qual que é a expectativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós vemos que a expectativa de Jesus é que os ramos deem muito fruto. Nós vemos isso do versículo 1 até o versículo 5. Quando diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Versículo 8 também mostra essa expectativa de Jesus sobre os seus seguidores, de que eles deem muito frutos. Quando diz, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Mais para frente aqui, nós não lemos esse versículo, mas no versículo 16 também mostra isso. Quando diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Então, qual que é a expectativa que nós vemos aqui de Jesus sobre os seus seguidores, sobre os ramos? É que eles deem muito fruto. Agora, como eu já falei, nós só podemos dar muito fruto, por quê?
Porque nós estamos ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, que é a fonte da fertilidade. Nós só podemos Jesus, ele espera isso de nós. É algo que nós devemos estar engajados nisso. Mas nós só podemos fazer isso porque ele mesmo, que é a fonte da fertilidade, para que nós possamos dar muito fruto, ele nos proporciona aquilo que necessitamos para fazer isso. Nós podemos entender esse muito fruto como os frutos do Espírito. O que são esses frutos, né? Nós podemos entender esses frutos como os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, né? Que na verdade é um fruto só, e nós vemos ali vários aspectos citados lá em Gálatas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, enfim, tudo aquilo que é citado lá, e tudo aquilo que envolve essa transformação que o Espírito Santo promove nas nossas vidas. Nós podemos entender o fruto do Espírito como essa mudança realmente, essa obra do Senhor nas nossas vidas que produz esse fruto do Espírito, essa transformação, essa mudança que acontece de dentro para fora. Nós podemos também entender, como esse muito fruto aqui que Jesus diz, o fato de os ramos se multiplicarem, né? Quando nós pensamos aí numa árvore, numa videira, e os ramos ali eles vão se multiplicando e vão dando mais frutos dos outros ramos. Nós podemos entender esse muito fruto aqui como pessoas salvas. Mais pessoas sendo acrescentadas à videira, conforme nós vamos compartilhando o Evangelho e Deus faz essa obra no coração das pessoas, as pessoas se rendem a Cristo e se tornam ramos, né? se tornam ligadas realmente a essa videira. Nós podemos entender fruto dessa forma. É interessante, irmãos, porque tem uma frase assim que é muito conhecida no nosso meio e que é verdadeira, que é mais importante a qualidade do que a quantidade, né? É mais importante que seja, às vezes, talvez uma quantidade de pessoas um pouco menor, mas que a qualidade seja melhor, né? Sejam pessoas realmente dedicadas ali ao Senhor e compromissadas. E isso é verdade, né? O nosso objetivo não é assim só encher, né, tipo, um monte de gente, mas pessoas que não estão comprometidas. Mas ter o desejo de que pessoas cheguem na igreja, de que pessoas se convertam, que nossa igreja cresça, não é errado. Na verdade, essa é a expectativa de Jesus sobre a igreja, de que a igreja realmente alcance mais pessoas, de que pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, de que deem muito fruto, de que se reproduza e que cresça mais e mais cada vez. Não é errado ter essa expectativa, não é errado ter esse desejo. Por isso que como igreja nós não podemos assim chegar a um ponto que a gente se acomoda, né? Que a gente fica, às vezes, existe esse perigo de a gente assim se fechar aqui no nosso grupinho entre as quatro paredes e assim a gente não se preocupar tanto com pessoas que ainda precisam conhecer o Senhor. Não pode chegar esse momento. Precisa ser um desejo realmente dos nossos corações, que faz parte também do nosso empenho de falar o Evangelho, de orar, de alcançar novas pessoas, para que outras pessoas cheguem a Cristo e assim a nossa igreja possa produzir muito fruto com almas salvas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos entender esse muito fruto que Jesus diz aqui dessa forma, como essa obra de Deus nas nossas vidas, através do Espírito Santo, dando o fruto do Espírito, mas também com outras pessoas conhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas o que é interessante aqui, irmãos, é que para garantir que os ramos continuem dando muito fruto, o que o lavrador aqui, que é o próprio Deus, faz, ele faz algumas coisas para garantir que os ramos continuem dando fruto. O que nós vemos que ele faz aqui no versículo 2? Primeiro, ele corta o que não produz fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Agora existe entre os comentaristas e tudo mais, existe uma discussão do que significa esse corte, o fato de que Jesus é o lavrador, ele corta esses ramos. Eu particularmente acredito que aqui é uma referência à pessoa que não é salva e por isso ela não dá frutos. Isso fica mais claro depois no versículo 6, que
que nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas o que é importante aqui? Uma pessoa que por mais que afirme pertencer a Cristo, que por mais que afirme que crê em Cristo, mas ela não dá fruto espiritual, isso pode ser uma indicação de que essa pessoa, ela não, de fato não é salva, ela de fato não conhece ao Senhor como seu Salvador. Agora, como nós vemos aqui, quem que corta, quem que limpa, quem que tira essas pessoas? É o próprio Deus, né? Não cabe a nós ficarmos às vezes assim na igreja julgando, tal pessoa, de forma alguma, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pode ser que existam pessoas que afirmam crer em Cristo, mas por meio da sua vida fica claro que elas não dão frutos espirituais. E o que Jesus está indicando aqui é que essas pessoas de fato não conhecem Ele, não são salvas, e Ele os corta. Ou seja, quando nós pensamos até no sentido da igreja, Deus ele tira essas pessoas, de alguma forma, do meio dos ramos verdadeiros. Agora, assim, quando a gente pensa no contexto igreja, às vezes é triste, né? Quando a gente vê assim, pessoas que estavam aqui e daí, assim, daqui a pouco saíram, né? Seja por meio, talvez, de disciplina, né, porque não aceitaram a disciplina, seja por meio, talvez, que estavam vindo e simplesmente não quiseram vir mais. Mas, irmãos, quando nós pensamos nisso, por mais que nós ficamos tristes, nós podemos enxergar isso como Deus limpando. Deus realmente, talvez, Ele conhece os corações, Ele sabe daqueles que talvez, de fato, nem mesmo conhecem a Ele, e Ele tira essas pessoas para que elas não drenem a energia da videira, digamos assim, né? É interessante, talvez você já teve uma planta lá e ela estava lá, né, com as flores todas assim, e daqui a pouco umas começaram a morrer, né? Umas começam a ficar secas ali e tal. E o que você tem que fazer? Você tem que tirar essas. Por quê? Porque senão elas vão ficar ali, por mais que elas estão mortas, elas estão drenando a força daquela planta naquelas flores, naqueles frutos que estão bons. E é isso que Jesus está indicando aqui. Ele mesmo promove essa limpeza. Às vezes ele tira pessoas do meio dos ramos verdadeiros, pensando aqui do meio da igreja, para que isso não drene a nossa energia. Talvez pessoas que trariam dificuldades, talvez pessoas que manchariam o testemunho da igreja por meio das suas práticas, e Deus então ele faz essa limpeza. É algo que o próprio Deus faz. Eu vi que o irmão Luiz levantou a mão. Pode guardar a pergunta para o final, irmão? Isso, guarda para o final. Então, Jesus ele tira, ele limpa, ele corta os ramos que não produzem frutos. Agora, nós vemos aqui também que tem aqueles que produzem frutos. E o que Deus, o lavrador, ele faz com aqueles que produzem frutos? Também no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Todos nós, irmãos, todo cristão, embora esteja dando frutos, tem áreas da sua vida que talvez desviam um pouco dessa força ali vital para darmos bastante fruto para o nosso Senhor. E às vezes, irmãos, são áreas que para nós mesmos estão cegas. São coisas assim que às vezes a gente não vê. Mas o que Jesus ele está falando aqui é que o Pai, ele aponta essas áreas. Ele realmente limpa essas áreas para que a gente produza ainda mais fruto. Na terça-feira nós estávamos lá na Unoeste e eu trouxe uma meditação assim sobre essa transformação nas nossas vidas, né? E como assim existem como se fossem momentos da nossa vida que essa transformação nos atinge de formas diferentes, né? Talvez tenha aquele momento assim que a gente não está muito compromissado com Deus e que daí Deus trabalha nos nossos corações, né? E daí a gente vê realmente que tem que deixar essas áreas.
Tem aquele momento que a gente realmente está empenhado com aquilo, né? A gente vê que tem áreas da nossa vida que precisam ser deixadas e a gente realmente deixa Deus fazer essa obra nas nossas vidas. Mas, irmãos, existe um momento também que é assim, parece que é aquele momento assim que, tipo, as coisas piores meio que já passaram, né? A gente não comete pecados assim tão notáveis, né? E assim, às vezes o que eu noto, não estou falando aqui na igreja, né? Mas de uma forma geral, assim, é que quando os cristãos, às vezes, eles chegam nesse ponto, eles chegam num determinado ponto, assim, que eles pensam, assim, que eles estão, assim, eles não afirmam que são perfeitos, né? Mas, assim, são quase perfeitos, né? Não tem muita coisa mais na sua vida que tem que mudar. Mas a realidade, irmãos, é que não existe esse momento na vida de nenhuma pessoa. Constantemente, sempre tem coisas que precisam melhorar. E o maravilhoso aqui nessa declaração é que a responsabilidade de mostrar essa área não cai sobre nós mesmos. Não é o que Jesus está falando aqui, que não é nós que temos que notar. É o próprio Pai que aponta. O próprio Pai, ele limpa. O próprio Pai, e nós sabemos que isso geralmente acontece às vezes por meio de crises, né? Geralmente, às vezes, provações, às vezes, dificuldades, coisas que Deus, ele permite que aconteça com a gente para que nós vejamos essas falhas nas nossas vidas e para que nós possamos crescer espiritualmente. Às vezes, assim, parece que está tudo tão bem na nossa vida espiritual, né? A gente está, assim, voando, né? A gente está, assim, indo tão bem. Só que daí acontece aquele problema, daí a gente fica assim, poxa vida, mas por quê? Né? É Deus realmente, irmãos, querendo mostrar essas áreas das nossas vidas que precisam ser limpas, que precisam ser moldadas por Ele. Deus, ele aponta essas áreas que precisam ser limpas por meio das provas, mas Ele nos limpa por meio da sua palavra. Olha no versículo 3 o que Jesus fala, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Se referindo àquilo que ele já tinha falado para os discípulos, que eles já estavam limpos por causa desses ensinamentos que Jesus tinha trazido a eles. Mas a forma que Deus continua a nos limpar é por meio da sua palavra. Então, quando passamos por dificuldades, por crises, por provas que mostram essas áreas das nossas vidas que precisam ser limpas, essas dificuldades, elas não são um fim em si mesmo. Não são elas que nos limpam. Elas apenas mostram quais são essas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas. E nós devemos associar a essas crises a palavra de Deus, para que por meio da palavra de Deus, Ele limpe as nossas vidas. Ele realmente nos transforme, continue nos limpando para quê? Para que possamos dar cada vez mais fruto. Não é só para que a gente sofra, mas é para que a gente cresça, para que a gente seja transformado cada vez mais à imagem de Cristo e assim possamos produzir muito fruto, como diz no versículo 8, né? Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. A expectativa de Jesus sobre os seus seguidores, sobre os ramos, é que eles deem muito fruto. Mas o maravilhoso, como nós estamos vendo, é que Ele mesmo, a videira verdadeira, a fonte da vida, a fonte da fertilidade, é quem nos supre tudo aquilo que nós necessitamos para produzir muito fruto. Até mesmo nos limpando, tirando essas áreas das nossas vidas que nos impedem de produzir ainda mais fruto.